Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 174 da prova do Enem 2019. Vamos lá? A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isso é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então aqui a gente tem dois gráficos, né? Um de população urbana e um de população rural. E esses gráficos, então, eles mostram aqui, ó, a quantidade de pessoas, a quantidade da população por município. Então, a gente tem aqui os municípios numerados de 1 a 5 e aqui a gente tem a quantidade da população. E a mesma coisa nesse daqui. A gente tem aqui a quantidade de população rural nesse eixo aqui. E nesse daqui a gente tem aqui os municípios também numerados de 1 a 5. E aí ele fala pra gente que a gente tem que saber qual que é a razão entre a população urbana e a população total. Porque isso é a taxa de urbanização. Então, a gente vai ter que pegar aqui a população urbana e dividir ela pela população total. Isso para cada um dos municípios. Quem tiver a maior taxa de urbanização vai ser quem vai receber, então, esse investimento extra. Então, é assim que a gente vai fazer. Por exemplo, se a gente fosse ver qual é a taxa de urbanização aí do município 1, como é que a gente ia fazer? A gente ia pegar a população urbana do município 1, que no caso aqui é 8.000, e dividir pela soma da população urbana e rural do município 1. Ou seja, a gente ia dividir aqui 8.000 por 8.000 mais 4.000. Porque enquanto que 8.000 é a população urbana, 8.000 mais 4.000 é a soma da população urbana mais a população rural. Então a gente vai fazer isso para cada um desses municípios aqui para descobrir qual deles tem a maior taxa. Aí ele fala aqui, segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? E ele dá as opções, então, de A até E. Então, vai ser justamente o município que tiver a maior taxa de urbanização, que a gente vai descobrir calculando essa razão aí, beleza? Bom, vamos lá, então. Ele falou pra gente, então, que a taxa de urbanização é a razão entre a população urbana e a população total. E a razão é uma divisão, né? Então, a gente precisa extrair do gráfico a quantidade de população urbana e a quantidade de população total de cada município para poder comparar aí e ver qual deles tem a maior taxa, né? Como a gente já tinha visto lá no gráfico como que a gente faz a extração dessas informações, eu já deixei preparada aqui uma tabela com a quantidade de população urbana e rural de cada um dos municípios. Então, esses são os valores que estavam lá, né? Essa população urbana aqui, ela foi retirada do primeiro gráfico e essa população rural foi retirada do segundo gráfico. E o que a gente vai precisar aqui para calcular essa taxa de urbanização é essa população urbana que a gente tem aqui na primeira parte da tabela e a população total. Que aqui está em branco porque a gente não tira ela diretamente do gráfico, né? Mas a gente tira de forma indireta. Porque a população total, ela é a soma da população urbana mais a população rural. Então, essa parte a gente vai fazer aqui agora. Então, no município 1, a gente tem como população urbana 8.000 e rural 4.000. Somando aí as duas, a gente tem uma população total, então, de 12.000. No município 2, então, a gente já tem 10.000 mais 8.000. Então, a população total vai ser de 18.000. No município 3, 11.000 mais 5.000. Então, a nossa população total aí vai ser de 16.000. No município 4, 18.000 mais 10.000. Então, 28.000 a população total. E no município 5, 17.000 mais 12.000.
totalizando aí então a população de 29 mil. Com esses dados, então, agora a gente consegue calcular aí qual que é a taxa de urbanização, porque agora a gente tem aqui a população urbana e a população total. Então, para descobrir aí a taxa de urbanização da população do município 1, é só a gente pegar aqui e dividir o 8 mil por 12 mil, que é a população urbana sobre a população total. No município 2 é a mesma coisa, a gente vai dividir 10 mil por 18 mil. E assim a gente vai fazer com todos eles para descobrir qual é o que tem a maior taxa de urbanização. Então vamos lá. A gente vai fazer os cálculos aqui agora usando as informações daquela tabela lá. Como a gente tinha visto, no município 1 a população urbana é de 8 mil. E a população total é de 12 mil. Então, dividindo aí as duas, a gente pode cortar aqui, né? 8 mil por 12 mil, a gente vai ficar com 8 por 12. Essa divisão aqui vai dar aproximadamente 0,67. Beleza? Já no município 2, a gente vai ter uma população urbana de 10 mil e uma população total de 18 mil. Então, cortando aqui novamente, a gente vai ter uma divisão de 10 por 18. E isso daqui vai dar aí aproximadamente 0,56. Já no município 3, a gente tem uma população urbana lá de 11 mil e uma população total de 16 mil. Cortando aqui, fazendo essa divisão, a gente vai chegar num número de 0,69. Fazendo a mesma conta aí para o município 4, que tem uma população urbana de 18 mil e uma população total de 28, cortando aqui também, né, a gente vai ter 18 por 28, que vai dar 0,64. Essas continhas aqui você tem que fazer na mão mesmo, não tem jeito, né? Eu tô fazendo direto aqui só para simplificar, para dar um pouquinho mais rápido, mas aí lá na hora você vai fazer o cálculo bonitinho, tudo na mão. E chegando aqui até a segunda casa já é suficiente para você perceber aqui a diferença na hora de comparar, beleza? Então, fazendo aí o último município, a gente vai ter uma população urbana de 17 mil e uma população total de 29 mil. Cortando aqui, fazendo a divisão então, a gente vai chegar no número de 0,59. Então, como ele tinha falado pra gente lá no começo da questão, o que a gente quer saber é qual é o município que tem a maior taxa de urbanização, porque é ele que vai receber o incentivo lá, né? Comparando aqui então todas as taxas de urbanização dos municípios, a gente vê que quem tem a maior taxa é o município 3 aqui, com 0,69. Então, com isso, a gente marca aí o nosso gabarito, alternativa letra C. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal para receber mais conteúdo, beleza? Valeu!